você que nos assiste e acompanha sempre aqui pela TV Harmonia. Mais uma vez estamos aqui para fazer o nosso programa e hoje para falar de um tema bem atual, moderno e que infelizmente está presente em muitos lares e em muitas famílias, que é a questão da droga. Vamos fazer hoje uma entrevista aqui com o nosso participante e membro do programa, Adenauer Novaes, para conversar sobre esse tema e trazer também alguns elementos como a questão espiritual nas drogas e também os elementos também da estrutura psicológica do usuário, já que nosso amigo é psicólogo, terapeuta e pode nos ajudar também a entender sobre esse prisma. Olá, Adenauer, como vai? Ramiro, é sempre um prazer para mim estar aqui com você, conversando sobre todos esses assuntos. Em particular sobre drogas, porque é um assunto que afeta milhões de pessoas, que traz um prejuízo enorme à sociedade. Então é um prazer estar aqui com você no nosso programa. Adenauer, eu gostaria de começar, né? Eu gosto sempre de trazer essa questão histórica. As drogas, elas, de uma certa maneira, sempre estiveram presentes na história da humanidade, né? Quer dizer, o uso de psicotrópicos, de elementos que estimulam, alucinógenos, eles fazem parte da história humana. Em primeiro lugar, isso é fato? Sim, isso é fato, fazem parte, isso vem do período tribal humano, sempre se utilizou drogas a partir de plantas, de ervas, o ser humano sempre consumiu. Tá? Hoje toma proporções gigantescas por conta das necessidades humanas, dos vazios que o ser humano possui. Hoje ela está muito mais presente do que no passado. E nesse uso, nessas sociedades, por exemplo, a gente vê o uso da droga em sociedades tribais, como você colocou, dentro de um contexto ritualístico, em algumas sociedades primitivas e que tem muito contato com a natureza, os índios, etc. A droga usada naquele contexto, por exemplo, nós temos aqui o uso da ayahuasca, né, nos povos andinos. Como é que há alguma diferença de usar a droga nesse contexto e usar a droga como a gente vê hoje na sociedade? A questão não é o contexto do uso. A questão é se ela traz ou não traz prejuízo ao ser humano. Mesmo dentro de um contexto religioso ou ritualístico, ou dentro da fé da pessoa, a questão realmente é se traz prejuízo psicológico, prejuízo físico. Se assim é, então ela será uma droga, ela deverá ser avaliada para que diminua ou elimine os efeitos nocivos à vida humana, seja dentro de uma religião ou não. Mesmo que o indivíduo tenha uma autorização, digamos assim, sagrada para usar esta ou aquela droga, ele deve avaliar que prejuízo aquilo traz a ele, porque se traz algum prejuízo, a religião tem que se modificar, tem que rever seus rituais para retirar aquilo. Veja exemplo do que hoje se dá legalmente. A matança de animais era algo que se fazia nos rituais egípcios, nos rituais judaicos no passado, hoje nos rituais do candomblé e outras seitas e religiões, a matança de animais. Pois bem, hoje legalmente isso é proibido. Não se pode mais fazer, não se pode mais colocar um animal em sofrimento por conta de um ritual. Então a religião se modificou, essas práticas foram retiradas dos cânones religiosos. Então, a droga também, se há dentro de uma religião uso de droga prejudicial ao ser humano e essa droga foi ilícita, a religião é obrigada a retirar. Tá. Muitas pessoas, por exemplo, essa questão, por um tempo houve um momento aqui que virou moda, tomar o daime, o chá do daime. Essa abordagem só se aplica a essa questão? Não se aplica, mas o daime, o chá do daime, ele foi analisado Tá. e se verificou que não há prejuízo à saúde, Sim. não gera dependência e o Conselho Federal de Medicina liberou o uso das substâncias contidas no chá. Sim. Então, mas se houvesse prejuízo, então seria proibido, entraria nesse rol de drogas que não se deveria utilizar em rituais religiosos. Aí você traz essa questão a palavra legal, legalização, né?
Você acha que essa questão, proibir legalmente o uso das drogas, que é um debate, inclusive, muito presente hoje em relação a algumas drogas, como é o caso da maconha, né? Você acha que o caminho é esse? A sociedade deve realmente colocar limites legais ao uso? Ou é uma questão do indivíduo adquirir a consciência e trabalhar questões que a gente até vai explorar aqui, que essas questões é que são os fatores causais que levam ele ao uso da droga? Veja, Ramiro, uma sociedade tem que ter marcos regulatórios, uma sociedade tem que ter normas. Nenhuma sociedade ela se desenvolve e cresce sem existir limites. Então, a proibição do uso de drogas que são nocivas ao ser humano é necessária e é uma evolução para a sociedade. Dou o exemplo do cigarro. O cigarro vem sofrendo restrições ano a ano, reduzindo a possibilidade legal de consumo. Você antigamente poderia fumar num restaurante, hoje é proibido por lei, então isso refreia o consumo. O consumo tem diminuído porque é uma droga altamente prejudicial à saúde humana, traz inúmeras doenças, então ela está sofrendo restrições. Se a sociedade não proíbe, o consumo é aberto e continua trazendo prejuízos à sociedade. Então, assim é com a maconha. A maconha é prejudicial à saúde, então tem que ser proibida. Bom, o que está acontecendo, algumas sociedades liberando o consumo para fins de recreação, não para fins medicinais, porque para fins medicinais é óbvio que deve liberar. Para fins recreativos, isto é uma questão macroeconômica, é uma questão econômica, não é uma questão de saúde. Libera-se para se evitar danos maiores àquela sociedade, porque aquela droga entra por vias ilícitas, provoca uma série de prejuízos à economia, à própria sociedade. Então, libera-se para se reduzir tráfico, para se reduzir violência, para se reduzir corrupção. Então, essa é uma liberação, eu diria, pontual. Não é uma liberação da sociedade. A droga continua sendo proibida. A maconha, nos Estados Unidos, ela é proibida. Certo. Porém, ela pode ser liberada em determinadas regiões por causa do tráfico. Quer dizer, o motivo é outro. Embora a gente tenha nos Estados Unidos uma situação de federalismo mais constituída e as unidades da federação, os estados têm um pouco mais de autonomia. E autonomia. Então, a e gente uns tem o caso lá não liberam. do Colorado, né? Onde você tem a droga, hoje a maconha é liberada. Na Califórnia também, né? Então é diferente. Mas o que eu quero dizer é que essa liberação não significa dizer que não há prejuízo à saúde humana. Há prejuízo à saúde humana, libera-se por outras razões, não por esse motivo. E o motivo da droga ser proibida e continuar sendo proibida é apenas esse. É uma questão ligada à saúde humana. Então, esse é o ponto. Me parece que no seu discurso aí eu consigo pegar essa linha, que é um marco, talvez seja interessante a gente colocar isso para as pessoas. Me parece que o ponto central aí é o prejuízo à saúde. Seja, entendendo-se saúde dentro da conceito global de saúde. Conceito global, né? Biopsicossócio-espiritual. Então, esse é o ponto central. Então, por exemplo, nós temos a questão do álcool também, que entra nesse debate. Mesma coisa, é droga do mesmo jeito e é tão prejudicial, ou talvez mais prejudicial do que outras drogas ilícitas. É uma droga lícita, que a única restrição é o consumo não pode ser para menores, pode ser para maior de idade. Agora se coloca no Código de Trânsito as restrições do teor alcoólico no sangue, quer dizer, mais uma proibição. Nos Estados Unidos você não pode consumir publicamente o álcool, você não pode portar o álcool, você tem que estar com ele armazenado em algum lugar do seu carro. Então há algumas restrições, mas ainda não o suficiente para conter os prejuízos que o álcool provoca à saúde humana e à saúde da família. Bom, então nesse contexto a gente tem esse ponto da saúde e a gente pode evoluir para o indivíduo, porque nós estamos pensando em termos de sociedade, uma sociedade que tem que se organizar para colocar limites em relação ao uso dessas substâncias para que proteja a sociedade dentro do núcleo familiar, dentro de um contexto mais amplo, da vida mais ampla, mas vamos pensar no indivíduo, porque me parece que há uma questão central que é o indivíduo. Bom, por que o indivíduo usa drogas? Porque
Se a gente vê, é uma coisa presente ao longo da história da humanidade, em maior ou menor escala, são diversos tipos. Há no nosso nível evolutivo ainda essa necessidade de usar substâncias maiores ou menores de intensidade para ter um equilíbrio psíquico no nosso nível evolutivo atual? Muito provavelmente sim. Basta que você analise o seguinte: por que você se diverte ao domingo? Porque você tem uma semana de trabalho estressante e você precisa de um relaxamento. Você precisa criar endorfinas naquele dia, ou pelo menos num dia. Você precisa disso. Então o ser humano precisa de algo que estabeleça o reequilíbrio do seu psiquismo, da sua vida. Então o lazer, a diversão, o prazer, ele é necessário para esse equilíbrio psíquico. Uhum. Bom, por conta disso, o ser humano vai buscar N formas de prazer. Uma delas é o uso de um entorpecente, ou de algo que lhe traga um relaxamento. A droga produz isso. Então ela entra como um sistema de equilíbrio. Mas não é só por esse motivo que o indivíduo consome drogas. Não é porque o ser humano precisa de alguma coisa que equilibre o sistema. É porque ele tem um vazio existencial. Ele fica sem alternativa de respostas. Quais as respostas para a sua existência, para o seu destino, como curar a ansiedade dele quanto ao futuro. O ser humano é um animal, ou melhor dizendo, o animal humano, ele tem ansiedade. A ansiedade é uma consequência natural do ser humano, porque ele olha para trás e olha para frente, e quando ele olha para frente, ele gera ansiedade. Então o ser humano olha para trás é nostalgia. Vem o lamento, a saudade e tal. E olha para frente e gera ansiedade. Né? O que é que vai acontecer? Para curar-se da ansiedade, ele vai buscar um ansiolítico. O ansiolítico mais poderoso que existe, que deveria ser utilizado, é a consciência de que o futuro é algo tecido do presente. Então esse é o mais poderoso ansiolítico. Uhum. Só que ninguém saca de imediato esse ansiolítico. Vai para uma substância química que alivia, retarda, reduz a excitação cerebral. E aí a droga surge como esse poderoso ansiolítico. Quando ela é lícita, o sujeito vai na farmácia, compra o seu ansiolítico, toma e relaxa. Ou então ele vai para a droga ilícita, que tem efeito semelhante, a maconha, a cocaína ou outras drogas, para curar-se da ansiedade. Então é importante que a gente veja que o ser humano tem um vazio existencial, uma ansiedade que equivocadamente ele busca uma substância que traz prejuízos a longo prazo, às vezes até prejuízos a curto prazo, mas que alivia a curto prazo a sua ansiedade. Então, o ponto nós poderíamos dizer que esse vazio, o eixo central é essa ansiedade. Sim. Em relação ao futuro, ao e destino, a falta de sentido da vida. De sentido da vida. Por isso que às vezes às vezes a pessoa vem me procurar, os pais me trazem um filho para eu tratar, para fazer terapia comigo, ou me levam no centro espírita para conversar comigo e diz assim: Adenauer, meu filho usa drogas e eu trouxe aqui para você ajudá-lo a se curar, a ele deixar. E eu digo aos pais e digo ao filho: o seu problema não é a droga. A droga está entrando como uma tentativa de solução, uma tentativa equivocada de solução. Porque o problema é o que leva à droga. Esse é o problema. E é preciso descobrir quais são os fatores que levam à droga. Agora, até por uma questão de observação de vida, né? Eu convivi com amigos que usavam drogas e tal. E uma coisa que a gente observa, e aí é importante estabelecer esse parâmetro: em que medida a gente vai para o processo do vício e da dependência química. Existem pessoas que fazem uso de drogas, até mesmo do álcool, por exemplo, que é a mais socialmente aceita e liberada, né? E usam e conseguem, quer dizer, eles são portadores dessa mesma necessidade, mas há indivíduos que entram num processo, né, mais degradante, por dizer assim, de relação com a substância, e entram num processo de dependência e de vício que me parece ser um outro estágio.
Qual é esse limiar? Ok. Como é que podemos definir? Não existe um limite. O limite é individual, o limite é de cada pessoa. É difícil você dizer quando uma pessoa vai passar do simples consumo sob controle de uma dependência daquela substância. É difícil. Isso nem sempre é possível você perceber essa mudança ou quando vai haver a mudança. Varia de indivíduo para indivíduo. Mas o mais interessante não é a gente reconhecer esse limite, né? Porque às vezes você começa a usar uma droga, o álcool, por exemplo, e um dia você, por uma euforia maior ou por uma necessidade maior, você ultrapassa a fronteira e perde o equilíbrio. Então você nunca sabe quando é que você vai perder esse equilíbrio. Então é melhor evitar. É melhor você ser senhor da substância do que deixar que a substância domine você. Mas, para acrescentar, é importante a gente ter em mente que o uso eventual de uma substância praticamente não é um problema. O uso eventual, se o indivíduo tem autocontrole, esse uso eventual. Mas mesmo assim eu chamo a atenção para a questão espiritual, não espiritual de influência espiritual. Porque se você analisar quanto você precisa na sua vida, quanto é que você precisa de aliviar as tensões a partir de uma substância? Quanto você precisa? Será que você não poderia ter uma outra forma de aliviar sem o uso da substância? Porque o uso da substância pode ser um desperdício. E eu me fixo nisso. O espírito desperdiça tempo, desperdiça energia psíquica, desperdiça a sua disposição de viver usando uma substância. Então, ora, se eu sei que usar uma droga, seja cigarro, seja maconha, seja cocaína, seja álcool, se usar uma droga é um desperdício de energia, eu espiritualmente, por querer evoluir, eu não vou lançar mão desse expediente. Então, eu não me pego apenas no prejuízo que causa à saúde. Quando não causa prejuízo, porque o indivíduo não é dependente, ele está desperdiçando energia que ele poderia utilizar de N formas para o seu crescimento. Eu vou explorar um pouco mais isso, mas antes de explorar essa questão, que eu acho muito interessante esse aspecto aí filosófico, tem o ponto que, para deixar bem claro, existe realmente pessoas que têm uma predisposição a uma dependência maior das drogas do que outras, ou seja, aquele indivíduo que, para ele, o risco de experimentar certas substâncias, seja elas leves ou... né, porque, evidentemente, a gente tem substâncias psicotrópicas que têm uma potência tal que mesmo o indivíduo comum, se fizer uso 2, 3, 4 vezes, já vai entrar numa dependência. Mas estou falando de uma situação mais normal. Existem pessoas que têm essa predisposição? Sim, existem pessoas que têm uma predisposição maior para se tornar dependente químico. Isso é psíquico ou é orgânico? Não, são as duas, é isso que eu ia dizer. Dois fatores contribuem. Primeiro, o orgânico. Há organismos que, ao mínimo contato com a substância, reagem de uma forma a gerar dependência. Isso é uma predisposição orgânica. São organismos que, ao contato com aquela substância, vai na área cerebral correspondente ao prazer e aquilo traz um alívio muito grande. Aí o indivíduo vai requerer nova dose. Isso organicamente. Tem outros que, psicologicamente, são mais suscetíveis, são mais frágeis, porque tem um grau de frustração maior, porque tem uma ansiedade maior. Aí já é um nível psíquico, mas tem um nível espiritual, são três fatores. Então, esse indivíduo, por ter uma ansiedade maior, um grau de frustração maior, e a substância vem trazer um alívio imediato, ele é mais suscetível a se tornar dependente. E o terceiro fator, indivíduos que reencarnaram e foram usuários de drogas no passado, ele vai ter predisposição ao uso e vai estar mais suscetível a se tornar dependente, porque ele já traz a necessidade
no seu perispírito, já traz a necessidade do passado para o presente. Muito bem. E em relação a essa questão espiritual, do ponto de vista da influência, né? O processo da obsessão, etc., é muito comum, inclusive no meio espírita, né? Há aquelas linguagens simbólicas de considerar que o indivíduo é o copo do espírito, é o próprio cigarro do espírito, é o meio pelo qual espíritos desencarnados, que necessitam ainda dessas sensações, se utilizam do indivíduo para também fluir. Então, esse processo a gente deve ver como o elemento causal, o espírito influenciador, que está influenciando, ou realmente o problema está no indivíduo? Eu acho que também é difícil você determinar que o problema só está no indivíduo, como é comum se dizer. Uhum. A grosso modo, o problema está no indivíduo, mas você mesmo, eu ou qualquer um de nós pode, por influência do meio, por uma alta dose de exposição, você pode se deixar influenciar por um fator externo. Não precisa ser desencarnado. Você não tem nenhuma predisposição, você vai para um ambiente onde todo mundo consome, onde alguém que você tem em alta conta consome, lhe influencia, lhe orienta, lhe esclarece, coopta você e você usa. Então, não é que haja em você uma predisposição para o uso. Há em você uma fragilidade, como em todo ser humano, de ser alimentado, orientado por alguém e mudar de opinião. Então, espíritos muito mais inteligentes e usuários de drogas podem cooptar uma pessoa que nem estava pensando naquilo. Sim. Como qualquer um ser humano é predisponível para N influências. Então, o fator causal pode ser exógeno, portanto, que venha de fora, que venha de algum espírito, como pode ser interno no próprio indivíduo. Eu considero que isso se assemelha. Então, quando há um espírito influenciando, pode ser que a causa seja o próprio espírito ou o encarnado. Muito bem, retornando àquela questão filosófica que você falou, então, eu gostei dessa ideia que você trouxe do desperdício do tempo. Eu me lembrei de um livro de Anthony Robbins, que trabalha com programação neurolinguística, e que ele fala que é o seguinte: o grande desafio do indivíduo é aumentar o seu leque de possibilidades de ter prazer na vida, ou seja, de descobrir novas formas. Exatamente. E se capacitar, se tornar competente. Por exemplo, tem pessoas que não têm competência para se divertir ou para exercer certas atividades que tragam a ele essa endorfina, esse reequilíbrio. Grau de satisfação. E aí ficam dependentes assim, de 2, 3 coisas para fazer. Então, a pobreza da vida, ele falou, é justamente o indivíduo não ter essa capacidade, de pensar que só tem esse jeito. Exatamente. É isso aí exatamente que eu estou colocando. É um desperdício por falta de competência, por falta de habilidades, por não explorar todas as possibilidades humanas de alcançar prazer e ser feliz. E eu considero que, no meu caso, pessoal, que nunca usei droga, acho que o que me deu, o que me blindou a essa possibilidade, porque eu venho de uma juventude que todo mundo usava, meus amigos usavam, meus amigos me ofereciam maconha. Por que eu não aceitei? Por que eu não usei? Porque eu tinha um repertório maior do que eles de obter prazer. E na época, o grande repertório que me foi colocado disponível para mim, me foi oferecido pelo Espiritismo. Eu já era espírita desde jovem, desde adolescente. Então, quando eu me deparei com a riqueza que o Espiritismo oferecia de destino, de futuro, de espiritualidade, a imortalidade, a reencarnação, e aquilo me excitava de conhecer, de adentrar. Então, o prazer maior era o contato com o espiritual. Esse era o grande prazer. Então, a droga não foi suficiente. Creio que se eu não tivesse o Espiritismo, eu me deixaria contaminar, porque eu não teria respostas como eles não tinham. Você estava jovem, justamente na década de 60 e tal, estava explodindo aí, né? Década de 70. Ali ainda estava pegada. 15 anos, né? Década de 70, então foi ali que começou.
o uso maior de drogas, a juventude estava efervescendo, do Brasil, descobrindo, né, a contestação, descobrindo o álcool, descobrindo a droga. Então foi naquela época que eu entrei em contato primeiro com grupos de pessoas que usavam. Então, o que você falou, para mim é correto, é que há uma necessidade de você explorar outras possibilidades na sua vida de você obter prazer. E para mim o Espiritismo foi o grande portal que se abriu e me deu esse prazer. E no ano passado você descobriu a caminhada? Aí no ano retrasado. Final de 2014, eu descobri um outro grande meio de gerar endorfinas, que foi caminhar. Hoje mesmo eu já caminhei meus 7 quilômetros. Né? Se bem que hoje eu não andei 7, eu andei 8. Andei uma a mais. Pois é. Que é um excelente, diga-se de passagem, meio de produzir endorfina. Né? A caminhada e exercícios o tratamento, físicos, exatamente pegando esse gancho, um tratamento psicológico, a terapia para o usuário, de fato acho que, ver se eu estou correto. Primeiro, é identificar, como você disse, qual é esse fator causal. Né? Que leva esse vazio e aí entrar nessas camadas da psique do indivíduo e tentar ajudá-lo a... Um dos fatores predisponentes, já antes de você falar do tratamento, que eu considero que pode contribuir muito para o uso da droga, é a ausência paterna. Uhum. A relação com o pai é uma relação balizadora para o indivíduo se sentir seguro no mundo e enfrentar esses desafios. Então, um pai ausente, um pai omisso, um pai irresponsável pode ser um fator que predispõe o indivíduo a buscar uma outra via. Então, eu considero que o diálogo com o pai, especificamente com o pai, ele blinda o indivíduo de muita coisa. Então, quando o indivíduo vem e me procura aqui no centro, como ontem à noite, depois da palestra, me procurou um indivíduo, médico, ele é usuário de maconha. Então ele disse, eu queria deixar de usar, mas eu não consigo. Isso ontem à noite. Okay. E eu disse para ele, fulano, faça o seguinte, despreocupe-se da droga. Você é um médico, você deve ter muitos potenciais. Explore seus potenciais. O que você não fez e gostaria de fazer na sua profissão? O que lhe frustrou profissionalmente, emocionalmente? Invista, coloque energia no seu potencial criativo que você vai deixar de usar. Então, a primeira recomendação que eu dou ao usuário de drogas que quer deixar a droga é ele investir no potencial criativo dele. Invista. Não fique combatendo diretamente o uso da droga, porque isso pode virar um desafio para você e você vai acionar forças contrárias ao seu desejo combativo. Aposte, invista, jogue energia, foque nos seus potenciais criativos que você vai deixar de consumir. Então, essa é a primeira recomendação para tratamento. Pois é. Então, como você disse, esse aspecto é extremamente importante. A recolocação do indivíduo, né, dentro de ensiná-lo realmente, como eu estava falando, a ter outras formas de prazer, né, por isso a importância às vezes de grupos de apoio, né, de pessoas que estão saindo dessa questão também, no sentido de que elas trocarem experiências de como é que elas estão encontrando formas, né, de ter prazer, de gerar endorfina. Né? Esse apoio é muito importante, não é, no processo terapêutico. Sim. Então, o tratamento seria, para mim, em quatro níveis. O primeiro é o próprio indivíduo consigo mesmo, rever seu sistema de valores, e isso pode se dar com um auxílio terapêutico. O segundo é um tratamento médico, quando a dependência já está num grau elevado, ele usar alguma substância lícita, alguma outra droga que contribua para diminuir a dependência química ou orgânica. Então, tratamento médico, tratamento primeiro psicoterápico, segundo tratamento psiquiátrico médico, terceiro, um tratamento familiar, porque em muitos casos a família pode ser de excelente ajuda na recuperação de uma pessoa. Então eu recomendo que haja um encontro familiar para discutir o problema daquele indivíduo,
onde todos os elementos que convivem com aquele indivíduo saibam do potencial danoso da droga e saibam sua participação no processo terapêutico. Então, tratamento familiar. E quarto, tratamento espiritual, porque geralmente o usuário de drogas, o dependente químico, ele não está sozinho. Se associa a ele usuários desencarnados que contribuem para o consumo. Então, tratamento espiritual feitos nos moldes espíritas. Então, são 4 níveis de tratamento. Vocês vejam a riqueza do tema, né? E creio que essa síntese final que a Adenauer fez em relação ao tratamento, ela é muito interessante. Adenauer, eu acho que a gente vai terminar fazendo, já tive pensando aqui em 2 novos temas, desdobrando essa questão, porque é uma questão muito ampla, né? Afeta, ficaram várias coisas aqui que eu gostaria de explorar, essa questão, por exemplo, da droga na juventude, específica essa questão da relação paterna. Talvez a gente faça aqui um programa só com essa questão da droga e do adolescente, da violência, família, né? Esse aspecto da violência. Então, talvez a gente possa explorar esse assunto. Ficamos aqui com esse primeiro programa com um tema mais amplo, né? E a gente vamos gravar outros programas aqui que eu acho que precisamos explorar um pouco mais esse tema, né? Prazer tê-lo aqui. Prazer é dobrado, prazer para mim é enorme estar sempre aqui conversando. Então, até o nosso próximo encontro aqui no Alquimia, na TV Harmonia. Até lá.